Livro Mulher Única, capítulo 2. Uma mulher de Deus. Nosso atual ministério com homens começou há muitos anos, fruto da compreensão de uma verdade relacionada à nação de Israel. Quando esta saiu do Egito para entrar em Canaã, que era a terra prometida, o local onde Deus queria que Israel vivesse pela fé, a fim de receber um cumprimento das promessas divinas, feitas séculos antes ao patriarca Abraão. Era um lugar para desfrutar das presenças e das bênçãos do Senhor. Canaã era uma terra rica, que manava leite e mel, ao contrário do Egito, onde o povo trabalhava apenas por pão e água. A Canaã do Antigo Testamento era um símbolo da vida neotestamentária registrada no livro de Atos e vivida ainda hoje. Para nós, ela simboliza um lugar real em que entramos pela fé em Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. É um lugar onde vivemos pela fé, onde as promessas de Deus se cumprem e onde Deus derrama bênçãos abundantes sobre nós. No entanto, 5 pecados impediram uma geração inteira de israelitas de entrar nessa terra, fazendo que todos morressem no deserto, com a exceção de 2 homens, que foram fiéis. Esses 5 pecados foram cobiça, imoralidade, pôr o Senhor à prova, idolatria e murmuração. O entendimento que tive e ainda tenho é que são esses mesmos 5 pecados que hoje impedem os homens de exercerem plenamente a sua hombridade, que evitam que os casamentos alcancem todo o seu potencial e que impossibilitam as nações de se tornarem grandes e longevas. Depois de ministrar essas verdades aos homens durante anos, escrevi um livro chamado O Homem ao Máximo, que trata extensivamente do assunto. Como já mencionei, a maioria das nossas reuniões é exclusiva para o público masculino. Então, foi muito interessante quando certo dia uma mulher me questionou acerca do ministério. "Por que não há mulheres nas suas reuniões?" perguntou. Minha resposta sincera era que os homens agiam de maneira diferente quando não havia mulheres no recinto. Não havia muita coisa que uma mulher não devesse escutar, mas eu falava de assuntos como esses 5 pecados, muito abertamente e sem rodeios. Expliquei-lhe que eu ordenava aos homens que se arrependessem desses pecados e que talvez esse momento pudesse ser bastante constrangedor para uma mulher. "O que faz pensar que apenas os homens cometem esses pecados?" replicou ela. "O Senhor não acha que as mulheres também os cometem e precisam se arrepender?" Foi um bom argumento. Todos nós estamos sujeitos às mesmas sensações, crises de identidade e pecados. Além disso, todos necessitamos de Jesus Cristo. Aliás, recentemente descobri que os mesmos materiais e mensagens que apresentamos aos homens têm sido utilizados por inúmeras igrejas para desenvolver um ministério com mulheres. As mulheres sempre gostam de ler os nossos livros, destinados ao público masculino. Porém, eu aconselho que, se lerem o livro primeiro, não sublinhem nada nele, para então entregá-lo ao marido ou namorado. De fato, reconheço que a mulher precisa desse tipo de ministração, tanto quanto o homem. Vejamos, então, esses 5 pecados e como se aplicam a ele. A cobiça é o amor pervertido, é o desejo de agradar a nós mesmos à custa dos outros. O amor, ao contrário, é o desejo de agradar os outros, ainda que seja à custa de nós mesmos. As mulheres que acumulam dívidas altíssimas no cartão de crédito, ao serem confrontadas pelos maridos, dizem: "Fiz isso porque te amo." Estão mentindo. Isso não é amor, é cobiça. A ganância é uma forma de cobiça. É a mesmíssima coisa. Quer acontecer em Wall Street ou no talão de cheque de uma mulher. A glutonaria também é uma forma de cobiça. Mulheres e homens obesos geralmente estão nessa condição por causa da volúpia, de seu apetite. Um corpo obeso, porém, pode impedir uma mulher de viver um casamento em plenitude. Jamais me esquecerei de um homem em Houston que me procurou após uma conferência. Ele me confidenciou que sua esposa ia a várias reuniões pedindo oração pelo casamento deles, que estava em sérias dificuldades. Ela dizia que já não sabia mais o que fazer por seu marido não demonstrar nenhum tipo de afeição por ela. Então ele me falou: "Amo minha mulher, mas ela ganhou tanto peso que não consigo mais sentir atração por ela.
Não aguento nem tocá-la ou vê-la nua. O seu emagrecimento resolveria totalmente o problema do nosso casamento. Já me ofereci para comprar-lhe roupas novas, fazermos uma viagem de lua de mel e pagar programas de reeducação alimentar, tudo como incentivo para que ela perca peso, mas ela não consegue ver essa necessidade. Eu o aconselhei, mas não fiquei sabendo o que aconteceu depois. Precisamos passar pelo aspecto físico para chegar ao espiritual. Uma amiga nossa, solteira, queria encontrar um homem que a amasse pelo espírito cristão que ela possuía e não pelo corpo. Todavia, quando entendeu essa verdade, percebeu que não poderia negligenciar o corpo e achar que um homem não repararia nisso. Por fim, perdeu quase 14 quilos e ficou muito mais atraente. Cativante e extrovertida. Tornou-se mais confiante no trato com as pessoas e, consequentemente, mais disponível e desejável. A lascívia é uma outra forma de cobiça, que consiste em viver sem restrições. Não faz diferença alguma se a lascívia é por sexo ou por comida. É cobiça do mesmo jeito. Há somente 3 tipos de tentações: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Portanto, 2/3 de todas as tentações que enfrentamos provém da cobiça por bens materiais e do desejo intenso por luxúria. Parece haver hoje uma espécie de camada de ozônio secundária constituída pelo espírito de cobiça envolvendo todo o planeta. É como se uma explosão houvesse liberado partículas que caem sobre as pessoas em todos os lugares e a contamina em maior ou menor grau. Tem-se a impressão de que as novelas atingem o sucesso baseado no sexo, no crime e na violência. É como se o espírito que rege a televisão fosse o espírito da cobiça. Os romances modernos também apelam para o apetite sexual. A imoralidade ou pecado sexual é o outro dos 5 pecados e a igreja não está imune a ele. Aliás, os pecados sexuais têm sido o problema da igreja nas últimas décadas. As mulheres que serviram como prostitutas nos templos não eram uma realidade apenas do Antigo Testamento. Elas afligiam também a igreja neotestamentária, e o óbvio que somos refinados demais, muito esclarecidos, sofisticados, sábios, civilizados e religiosos, para admitir que as mulheres que hoje se envolvem com ministros e pastores, e sobre os quais lemos com tanta frequência, muitas vezes não passam de prostitutas cultuais. Elas cobiçam os homens de Deus em vez de buscar o próprio Deus, e muitas vezes ainda pensam que estão servindo ao Senhor quando se entregam a esses homens. O lesbianismo entre as líderes no mundo também tem influenciado toda a sociedade de hoje. Certa vez, um homem profundamente aflito me procurou, pedindo aconselhamento. Estava sofrendo terrivelmente desde que a esposa o deixara. Quando me disse que ela havia fugido com uma das pessoas mais chegadas a eles, perguntei: como ele era? Ao que ele respondeu em tom discreto: não era ele. Isso é que é a castração da masculinidade que vemos hoje em dia. Aquele homem a estava experimentando na própria pele. Perder a esposa para um outro homem não é tão incomum, mas perdê-la para uma mulher é arrasador. A homossexualidade masculina pode provocar o mesmo efeito. Imagina como deve ser terrível para uma mulher ver o marido sair do armário, admitir sua homossexualidade, insistir que pode viver como bissexual, dizer que deseja continuar casado e ainda querer que ela aceite dividir o amor dela com um outro homem. É um egoísmo abominável. Foi muito difícil para mim entender o fato de que as mulheres possuem vícios sexuais tão fortes quanto os homens, ou até mais. A síndrome atual que leva mulheres viciadas à idolatria dos órgãos sexual masculino é uma realidade. Disposta a perder toda a virtude, elas sucumbem à mais grosseira lascívia, sem o menor pudor. O grande engano dos nossos dias é achar que podemos viver um estilo de vida imoral, ao mesmo tempo ter um relacionamento correto com Deus. Porém, ninguém que permanece em Cristo pode transformar o pecado em prática habitual. Dizer que não conseguimos viver sem permanecer no pecado equivale a negar o poder da ressurreição, o Espírito da Santidade que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Continua a capacidade dos homens e mulheres a viver uma vida vitoriosa hoje. Há uma diferença entre quem comete um pecado ocasional e quem vive na prática do pecado.
Quer o pecado sexual esteja nas imagens da mente, numa filosofia pervertida que justifica aberrações morais, ou seja, concretizado por meio de um hábito impuro, é preciso reconhecê-lo, confessá-lo, arrepender-se dele e abandoná-lo. Se você cometeu um pecado sexual, peça a Deus que o perdoe e creia que ele o fez. Em seguida, perdoe a si mesmo, abandone o caminho errado e viva uma vida que agrade ao Senhor. Como um irmão falou certa vez, em uma das nossas reuniões, a gente não se afoga porque cai na água. A gente se afoga se permanecer nela. O terceiro pecado, pôr o Senhor à prova, é insistir ou exigir que Deus faça algo contrário à sua palavra, incoerente com a sua vontade, ou que ele esteja fora dos seus caminhos. Viver continuamente em pecado, tendo consciência disso, é uma forma de pôr o Senhor à prova. Outra é pedir as bênçãos de Deus no dia do casamento, quando um dos noivos sabe que não deve se casar com aquela pessoa. Tanto homens quanto mulheres precisam se arrepender desse pecado. A idolatria é o quarto pecado da lista. A casa de uma mulher é seu castelo, diz um velho ditado. No entanto, a casa pode se tornar um ídolo e os bens uma obsessão. Determinado estilo de vida também pode ser idolatria e tem sido causado prejuízo a muitas mulheres. As mulheres que desejam ser ídolo de homens, que querem que eles coloquem-a em um pedestal, estão se iludindo, pois terão uma vida difícil. Um pedestal é um lugar bem limitado, assim como uma prisão. A pornografia, seja leve ou pesada, não é apenas lascívia, na verdade é uma forma de idolatria, pois as imagens criadas pela mente se tornam ídolos e a masturbação habitual se torna um ato de adoração. A murmuração foi o outro pecado que impediu Israel de entrar em Canaã e que hoje tem impedido as mulheres de entrar em sua terra prometida. Há muitas formas de murmuração: a maledicência, a crítica, o julgamento, a reclamação e a fofoca. Amizades preciosas têm sido destruídas por causa de insinuações maldosas, que também constituem uma forma de murmuração. Os israelitas reclamavam com Moisés por causa da dificuldade da jornada no deserto, irritando-se com os mandamentos e lamentando que seu único alimento era o maná, o pão dos anjos, que Deus lhe proverá. O Senhor considerou essas reclamações como um pecado contra si mesmo e os puniu à altura. As mulheres solteiras que reclamam de sua sina, da falta de homens disponíveis e também da dificuldade e da solidão, da solteirice, devem fazer uma autocrítica para que não se achem murmurando contra Deus. Se não forem prudentes, poderão morrer no deserto, do desespero ou ser vítimas fatais do veneno destilado pela raiz da amargura presente em seu coração. A murmuração impede que muitas mulheres desfrutem das suas bênçãos de Deus. Jamais me esquecerei de um pastor de Pittsburgh que me contou que sua vida fora quase destruída. Em sua igreja havia uma mulher por quem se sentia atraído, mas ele não fez nada além de alimentar pensamentos sobre ela. Ciente de que até mesmo isso estava errado, foi procurar um amigo, também pastor, para confessar sua falha, buscando assim uma maneira biblicamente correta de purificar a mente e o coração. Depois do encontro com o amigo, foi visitar uma pessoa no hospital. Passou em seu gabinete e de lá seguiu para casa. Assim que entrou, foi recebido pela esposa, que o encarou com uma atitude de fúria total. "Pode ir falando tudo, seu adúltero", gritou ela, cheia de cólera. A partir daí, o relacionamento dele se degenerou e anos depois, quando veio a falar comigo, ainda não havia sido restaurado. O amigo com o qual se aconselhava contara à esposa sobre a confissão, e ela, por sua vez, ligara para a esposa dele contando-lhe tudo. O resto você já sabe. A fofoca é uma forma de murmuração. Os pastores afirmam que um dos piores problemas que enfrentam, capaz de destruir ministérios mais rapidamente que qualquer outra coisa, é a fofoca na igreja. Há mulheres que frequentam reuniões de orações e dizem se preocupar com os outros, mas muitas vezes fazem pedidos de oração que na realidade são uma forma de fofoca disfarçada de piedade. Certa jovem casada havia tido um caso extraconjugal, porém estava genuinamente arrependida e tentava de todo o coração salvar seu casamento,
por meio da graça de Deus. Porém, teve muita dificuldade em fazê-lo, uma vez que as pessoas a quem ela confidenciava o ocorrido, levada pelo pensamento de que a ajudaria com conselhos, na verdade acabaram atrapalhando, formando uma espécie de corrente de solidariedade à irmã. Seus confidentes começaram a repassar a história da sua infidelidade adiante, isso é, uma forma de difamação. E difamação é murmuração, é crime também. Não estou afirmando nada que já não tenha sido dito pessoalmente ou por escrito a mais de 5 milhões de homens, mas agora estou dizendo esta verdade especialmente a você, leitor. Murmuração é pecado. Quer seja solteira, casada, viúva ou divorciada, toda mulher possui áreas na vida em que precisa vencer tentações e pecados, precisa deixá-los para trás e entrar na sua terra prometida. Essa, precisamente, é o desafio que lhe faço. Demonstre ser uma mulher de verdade. Há alguns anos, durante uma reunião em Washington, houve um momento em que a alegria do Senhor desceu sobre mim, com a intensidade extraordinária, tomando pelo júbilo do momento. Tirei o paletó, balancei de lado para o outro, acima da cabeça e gritei: "Não me envergonhe de dizer que quero ser um homem de Deus." Surpreendentemente, em uma questão de segundo, os 2.000 homens que se achavam ali se puseram de pé e exclamaram a mesma coisa. A ousadia é uma forma de coragem em alguns momentos da vida cristã, ou em vários. Quando um desejo sincero e exultante arde em nosso coração, é preciso que o expressemos de maneira pública, entusiástica e correta, para que Deus seja glorificado. Exultai, ó justo, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Uma cultura como a nossa considera isso reprovável, mas Deus não. Aliás, o próprio Senhor falou em voz alta, dizendo: "Este é o meu filho amado, a quem me comprazo." E Jesus orou em voz alta em algumas ocasiões. A identificação é a questão básica nos que se refere ao cristianismo. Saber quem somos em Cristo é edificante. Não há nada mais arrebatador do que se levantar e declarar mediante a justiça divina a nossa identidade com Cristo, e ninguém tem o direito de impedir a nossa manifestação de coragem no Senhor. Experimente fazê-lo. Uma dose sadia de coragem é um bom remédio para a alma. Nancy. Não me envergonho de dizer que quero ser uma mulher de Deus. Feita essa declaração, quero agora continuar tratando dos assuntos da identidade que Edin trouxe à baila. Recentemente li um artigo sobre mulheres que criavam sua identidade por meio de roupas que usavam. À medida que lia, pensei, se eu criar minha identidade com base em roupas que são trocadas o tempo todo, onde está o meu verdadeiro eu? Primeiro, porque nem sempre uso a roupa mais adequada. Às vezes visto um roupão velho ou roupas com cor errada. A busca por identidade ganhou importância durante o apogeu do movimento feminista moderno. As mulheres entraram em crise nessa área, ao se rebelarem contra os padrões impostos a elas. Uma solução comumente adotada para resolver as crises femininas foi substituir o marido e os filhos por uma carreira profissional. Porém, as mulheres que aos 20 e poucos anos não quiseram ter filhos, começaram a tê-los aos 30 ou mais. Além disso, aquelas que se determinaram a escalar a montanha do sucesso ou se encontraram à custa de outros, fracassaram em seus relacionamentos familiares e no trabalho também. Outra rota para achar a própria identidade se mostraram igualmente inadequadas. Uma das definições de identidade é o que faz com que uma coisa seja a mesma ou tenha a mesma natureza que outra. Outra definição diz o seguinte: conjunto de características e circunstâncias que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-las. Para mim, identidade significa ser a mesma por dentro e por fora. As identidades que se baseiam em estilos, carreiras, maridos, filhos ou na ausência desses elementos não proporcionam uma identidade verdadeira, já que essas são aspectos mutáveis da vida. Ademais, nós mesmas estamos em constante mudança. A questão é muito mais profunda do que o que fazemos com quem nos associamos ou o que vestimos.
Se identidade é semelhante a outra coisa, então só podemos encontrá-la em algo externo. A nós é que não mude. Se tentarmos encontrar nossa identidade no marido ou em nossa profissão, acabaremos nos conformando com algo que é tão mutável quanto nós mesmas. Com isso, perderemos nossa singularidade. No entanto, existe alguém que é absoluto e que jamais muda: Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele estava presente no momento em que fomos criados, conhece o propósito da vida e sabe quem somos bem no íntimo. Ele conhece o meu eu verdadeiro, muito melhor do que eu mesma. Como podemos encontrar a nossa identidade em Cristo? A resposta é: permitindo que Ele nos mostre o nosso próprio coração e, em seguida, deixando que Ele o purifique para que nos tornemos a mesma pessoa por dentro e por fora. Certa vez, uma amiga fez uma afirmação muito inteligente. Disse: não se pode dar uma solução da alma para um problema do espírito. De fato, se tentarmos nos encontrar fora do domínio do espírito, jamais encontraremos a identidade que buscamos. E, consequentemente, jamais alcançaremos a paz e a satisfação que podemos achar por intermédio de Cristo. Conheço algumas pessoas que conseguiram resolver, em definitivo, suas crises de identidade. Uma delas, uma conhecida pregadora, certo dia falou a uma congregação sobre a própria luta para alcançar um coração puro. Disse que, quando criança, decidiu que sua vida seria totalmente consagrada a Jesus. Após o casamento, chegou à conclusão de que, entre todos os aspectos de seu ser, a mente era mais difícil de ser purificada. Então, começou um período de intensa busca pelo Senhor. Sua meta diária se tornou o seguinte: quando meu marido chegar em casa após o trabalho, quero me sentir como se pudesse escrever em uma lousa todos os pensamentos que tive ao longo do dia e não me envergonhar deles. Eu era membro da congregação e fiquei tão impressionada com aquela afirmativa que até hoje consigo ouvir a voz dessa pregadora em minha mente. Parecia uma meta completamente inalcançável, ao mesmo tempo plenamente merecedora do esforço. Comecei a perceber então que, à medida que somos totalmente purificados, também nos tornamos totalmente identificados com Cristo. Perdemos nossa identidade nele, e ao perder nossa identidade nele é que encontramos. Isso é difícil de fazer, e todos nós falhamos às vezes. Todavia, a lição número 1 que tenho aprendido é que, mesmo quando fracasso, Deus é fiel. Em segundo lugar, tenho descoberto que, em tempos de maiores intimidades com Deus, sou mais eu mesma, interior e exteriormente. É como se tudo que sempre pensei que poderia vir a ser, todos os desejos de Deus colocou em meu coração, viesse à tona. O Espírito Santo me dá coragem para tentar realizá-los, e Deus é fiel em me ajudar a chegar lá. Por sua vez, os desejos e planos gerados pela minha própria mente, assim como os meus pensamentos negativos, parecem se dissipar na luz da presença de Deus dentro de mim. Durante anos, senti o estresse trazido por uma crise de identidade. Frequentemente, eu me pegava querendo ser o que na minha mente, a minha família, meus amigos e outras pessoas queriam que eu fosse. Em cada uma de 5 congregações que eu e Edin pastoreamos, senti a pressão para ser o tipo de mulher que queriam que eu fosse. Em nosso primeiro pastorado, as mulheres da igreja achavam que eu poderia facilmente liderar o grupo de intercessão. O que elas não sabiam era que eu tinha apenas 2 anos de convertida, mal tinha ideia do que vinha a ser orações intercessórias. Mas o que fiz? Tentei liderar o grupo. Por fim, essas reuniões semanais acabaram e praticamente não dei atenção ao fato. Na época, eu nem sabia da importância da intercessão. Em outra igreja, tínhamos pouquíssimas pessoas. Na realidade, em nosso primeiro domingo, naquele lugar, apenas uma senhora e seu bebê compareceram. Depois, à medida que a igreja foi crescendo, passei a ser solicitada a fazer de tudo o que tivesse condições de fazê-lo, ou não. Eu era professora da escola dominical, de várias classes, cantava no coro, regia, liderava o departamento infantil, dava aconselhamentos e assim por diante. Havia algumas áreas em que às vezes eu me saía bem, então continuei procurando servir de diferentes maneiras em cada igreja, por onde passávamos, sempre me sentindo na obrigação de fazê-lo. Contudo, essa vida de camaleão tinha de acabar. Se eu quisesse encontrar meu real propósito de identidade em Cristo,
Finalmente, por meio de bons ensinamentos, descobri quais eram os meus talentos e pontos fortes e parei de tentar ser alguém que eu não era. Poderia cantar no coral, mas não regê-lo. Poderia organizar reuniões de mulheres, mas não necessariamente ensinar-lhes. Poderia falar sobre minhas experiências pessoais para diferentes grupos e me sentir inteiramente à vontade testemunhando para outra pessoa, mas jamais poderia encarar uma multidão como evangelistas. No entanto, essas são pressões em apenas uma área da vida. Adverta as outras, oriundas da família, da mídia e de várias outras fontes que temos de enfrentar diariamente. Descobri que quanto mais nos identificamos com Cristo, menos sentimos a pressão relativa à imagem que os outros têm de nós. Quanto mais nos estabilizamos nele, mais forças temos para sustentar a circunstância e o estresse. Talvez alguns fiquem surpresos com o fato de que se identificar com Cristo é um privilégio tanto de mulheres quanto de homens. O apóstolo Paulo nos ensina que no reino de Deus não há distinção entre judeus, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homens, nem mulheres. Jesus veio a este mundo para salvar tanto os homens como as mulheres. Ele deseja que ambos possam ter uma amizade profunda e íntima com ele. Há uma só fé, por meio da qual todos nós, homens e mulheres, estamos unidos em Cristo, que é a nossa esperança de glória. Se você não tem familiaridade com a Bíblia, à primeira vista, ela pode parecer um livro exclusivo para homens, pois contém tantos relatos sobre eles. Porém, tanto a vida desses homens como as histórias sobre as mulheres são exemplos para nós. Quando as mulheres descaracterizam as Escrituras, atribuindo sua importância somente aos homens, torna-se necessário que recorramos a outras fontes a fim de saberem como agir em relação a Deus. Talvez comecem a preferir livros, fitas e pregações aos estudos pessoais da palavra. Consequentemente, muitas mulheres não aspiram às coisas mais sublimes do Senhor e, não raro, acabam deixando de usufruir o que Deus planejou para a vida delas. Agradeço ao Senhor pelos mestres, escritores e pregadores que tanto me enriqueceram ao compartilharem suas experiências de vidas e as revelações recebidas de Deus. No entanto, jamais poderei substituir meus períodos de orações e estudo profundo da palavra de ensino deles. O padrão de medida para a vida de toda mulher é a palavra de Deus. O objetivo que todas nós devemos ter é o de ser semelhante a Cristo. Estudar como Sara, se submeter como Abraão, é ótimo, mas a submissão de Cristo ao Pai é o nosso maior exemplo. Da mesma forma, analisar como Abigail intercedeu diante de Davi é bom. Todavia, a intercessão de Cristo em nosso favor diante do Pai é nosso maior exemplo. A palavra de Deus e o Espírito Santo vivendo dentre nós nos ensinarão diariamente, levando-nos a um relacionamento cada vez mais íntimo com o Pai. É na intimidade desse relacionamento que nossa verdadeira identidade se revelará a nós. Jesus pode resolver toda e qualquer crise de identidade.